Oi, o vídeo de hoje é uma conversa. Você já se pegou cansada, frustrada com a sua maternidade? Você já se pegou pensando tudo aquilo que você desejava, tudo aquilo que você idealizou, ou já teve esse sentimento de que a sua maternidade está aquém daquilo que você idealizou, que seria uma maternidade perfeita, ou dos exemplos que você teve e que você queria repetir. Uma vez eu vi um livro em que a autora trouxe uma ilustração para isso. Ela trazia a imagem de um mosaico. Desses de igreja, né? Os vitrais de igreja, que formam uma imagem linda quando você vê de longe, o sol bate, bem colorido, né? E a junção de todos aqueles vitrais vai formando uma imagem. Mas quando você chega perto de cada vitral, pode ser que não faça sentido sozinho cada cantinho. No livro, a autora ela fazia alusão, esses vitrais de igreja, a imagem que a gente vai criando durante a nossa vida da maternidade, do que é ser mãe, do que a gente espera da maternidade. A gente vai formando esse mosaico da maternidade perfeita. Esse mosaico, ele vai sendo formado ao longo da nossa vida com as nossas boas experiências, boas memórias, boas lembranças, bons exemplos. A gente não vai incluir nesse mosaico da maternidade perfeita os momentos difíceis, os desafios, os pedidos de desculpa, as mágoas. Então, nesse mosaico vai entrar o exemplo daquela irmã da igreja, que cuidava dos 5 filhos, com um bebê pequeno, ainda conseguia cozinhar um prato maravilhoso para levar no chá da senhora, aquela vizinha prestativa que sempre estava ali oferecendo a hospitalidade, a sua ajuda, aquela professora, daquela prima, daquela pessoa que no seu imaginário trouxe ali uma boa experiência, um bom exemplo da maternidade. São essas coisas que vão entrar no nosso mosaico. Eu estou falando numa perspectiva de uma pessoa de 40 anos, gente, da minha geração, né? Com a chegada da internet, das redes sociais, isso tomou uma proporção gigante. Se antes esse mosaico eram feito das nossas experiências reais, né, de vida, daquilo que a gente viveu e observou, agora o nosso mosaico ele está sendo criado pela enxurrada, pelo mar de conteúdo que a gente tem recebido das redes sociais. A gente passa o dia rolando feed. No último vídeo a gente conversou um pouquinho sobre isso, sobre o brain rot, sobre conteúdos descartáveis, sobre excesso de informação. É maravilhoso a internet, gente. A internet ela trouxe muita coisa boa, ela trouxe acesso à informação que a gente não tinha. Hoje em dia a gente tem acesso a um psicólogo, acesso a um fonoaudiólogo, acesso a um pediatra, pedagogos, psicólogos, profissionais da educação. A gente tem acesso a informações que a gente não tinha há 20 anos atrás. Isso, de certa forma, é maravilhoso. Mas sabe aquela história do remédio para o veneno, né? Do remédio para o veneno que diferencia a dose. E hoje em dia o que a gente tem recebido é uma overdose dessas informações. Não sei se vocês já chegaram a ver aquela sátira, que a pessoa pega vários recortes de vídeos de gurus da internet, da educação, de mães, né, de pedagogos, e de influenciadores e vai pegando lá. Uma pessoa fala uma coisa, a outra fala o contraponto, a outra fala outra coisa, a outra fala o contraponto, e a mãe lá doidinha tentando achar um caminho naquele mar de informação. É a nossa vida, é o nosso mosaico. Se antes ele era suficiente para preencher uma capelinha, hoje ele é suficiente para preencher uma mega catedral. Cada vez mais esse mosaico que já era idealizado, né? Hoje nosso mosaico é de uma certa forma inatingível, né? Não dá nem para imaginar o tamanho de informações e de exemplos e de idealizações que jamais a gente vai conseguir seguir. E a gente baseia muito assim, o nosso ideal de perfeição, não por egoísmo, gente. Tudo que eu tô falando aqui, que eu cansei. Mariana tem 12 anos e o Davi tem 7. Quando a Mariana nasceu, tava no comecinho os nichos de maternidade, os canais de família, blogs profissionais começando a divulgar conteúdo. Eu tava começando, né, quando ela nasceu. Esse mosaico que a gente cria, ele não é real, né? Ele é feito de pedaços soltos, colados, né, pela nossa imaginação, pela questão da gente ficar se comparando e criando expectativas. Eu vejo isso muito em mães de primeira viagem, a gente idealiza a amamentação, os primeiros anos do bebê, a gente acha realmente que a gente vai conseguir montar uma escolinha em casa.
A gente acha realmente que a gente vai conseguir praticar homeschool, cozinhar comida orgânica. E se eu não estou fazendo aquilo, eu estou falhando, eu não amo meu filho, eu não estou conseguindo exercer uma paternidade que eu deveria estar exercendo. E aí a gente começa a comparar a nossa realidade, a nossa rotina, o nosso dia a dia com o palco daquilo que a gente vê na internet. Com aquelas pequenas cenas que foram editadas pro feed, pequenos recortes. A gente recebe aquilo tão ingenuamente, até de uma forma não crítica. A gente vê uma cena das crianças tranquilas na mesa, mas quando você para pensar criticamente, você pensa, a pessoa teve que ajeitar a iluminação, colocar a câmera para gravar, arrumar os microfones estrategicamente. E como que isso foi natural? Como que isso transcorreu natural? A gente acaba aceitando, a gente acaba engolindo, a gente acaba recebendo aquilo como verdade, o nosso subconsciente recebe aquilo como verdade. E a gente se sente frustrado porque não consegue fazer daquele jeito, daquela forma. As pessoas estão começando a refletir, problematizar, trazer para o debate essas questões, né? Das thread wives, da Teen Girl. Recentemente eu vi até uma pessoa falando sobre as mães bege, né? Que são aquelas mães instagramáveis que chegam a pintar os brinquedos dos filhos para ficar clean, para ficar bonito, estético, a estética. A nossa vida, a vida real, né? Ela é feita de bagunça, ela é feita de crianças inquietas, ela é feita muitas vezes de barulho, ou de silêncio, de tédio, de coisas, alegrias corriqueiras, pequenas alegrias do dia a dia que não são instagramáveis, aquelas pequenas alegrias do dia a dia que não daria visualização se a gente postasse. Infelizmente, essas coisas não entram no mosaico da mão perfeita. Fixemos os olhos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A palavra de Deus lá em Hebreu, no capítulo 12, 2, ela diz também: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os seus caminhos. Ele endireitará as tuas veredas. Em Provérbios 3, 5 e 6. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Essa busca cansativa, frustrante, né, incessante de procurar a perfeição. A gente procura ser aperfeiçoado em Jesus, né? Buscar esperança, propósito de vida, né, senso de existência em Jesus, naquilo que a palavra de Deus diz. E buscar de Jesus o que Ele quer que a gente seja, a maternidade que Ele tem para nós. E a mulher virtuosa, ela não é uma super-heroína que pode tudo em si mesma, com a força do próprio braço. É a mulher que tem o Senhor, essa será louvada. Ela é uma mulher que é aprimorada pela graça. Ela é fraca, mas o Deus dela é forte. E você já está pronta para enxergar esse mosaico de perto, peça a peça, tentar enxergar as rachaduras no meio do mosaico? Ou mesmo desfazer esse mosaico e enxergar a beleza nas figuras coloridas aleatórias? Senhor, eu reconheço que não sou perfeita. Eu tenho buscado muitas vezes corresponder a padrões inalcançáveis e acreditado em mentiras que só me cansam e me frustram. Ajuda-me, Senhor, a fixar os meus olhos só em Ti, a abandonar os mitos e a viver a verdade da Tua palavra. Molda-me, Senhor, à imagem de Cristo. Minha maternidade, minha vida seja um reflexo do Teu amor e da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém.